Capítulo 805, A Glória de Espírito de Batalha no grande sucesso do nível bronze. Tradução do Koan. Revisão Ed QC, Cid Padrim. Os olhos do ancião Yan estavam sem vida. Ao se deparar com a fumaça negra que era Situbunan, sua expressão permaneceu tão opaca e vazia como antes. A fumaça negra era como um fantasma maligno que mergulhou no corpo do ancião Yan, submergindo-se completamente nele. O corpo do ancião Yan se contorceu várias vezes e depois ficou imóvel de novo, como se ignorasse completamente a fumaça negra. Depois de mais alguns tempos de respiração, seus globos oculares se voltaram para sua cabeça e um sorriso estranho apareceu em seu rosto quando ele de repente subiu aos céus. Em seu peito, ainda havia um enorme buraco ali. Suas costelas tinham quebrado e podiam-se ver os órgãos dentro dele. Uma aura que pertencia a Situbunan começou a emanar do corpo do ancião Yan. Seu corpo já estava sendo completamente controlado pelo espírito de batalha de Situbunan. De fato, mesmo antes de Li Ming ter retornado à filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado, o mar espiritual do ancião Yan já havia sido separado e destruído pela vontade de Situbunan. Ele tinha perdido completamente a cabeça, não se tornando diferente de um zumbi. Usaram o espírito de batalha para controlar um corpo em batalha. Então o espírito de batalha também pode ser usado assim. Um espírito de batalha era a vontade condensada de um artista marcial. Ele poderia controlar todos os objetos e até mesmo ser anexado a um campo de energia virtual, aumentando sua força. Se sim, controlar o corpo de uma pessoa também não seria impossível. Depois que Situbunan controlou completamente o corpo do ancião Yan, ele sacudiu os dedos e um tesouro parecido como uma agulha apareceu na palma da mão, girando ao seu redor. Quando esta agulha girou, rapidamente se tornou maior. Em um instante, se transformou em uma lança longa de jade verde. Quando Li Ming viu essa lança longa, suas sobrancelhas se ergueram. Este era um tesouro no pico do grau celestial de nível médio. O ancião Yan usava uma espada, de modo que a lança não era dele. Era provável que este tesouro no pico do grau celestial de nível médio fosse aquele que Situbunan tinha anexado seu espírito de batalha. Depois que Situbunan recebeu a notícia de que a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado estava sendo massacrada por Li Ming, ele projetou temporariamente sua vontade através dessa lança longa de jade verde. Quando esta lança longa de jade verde apareceu nas mãos de Situbunan, sua aura repentinamente mudou. Ele se tornou mais demoníaco, mais vil. Vários selos sugadores de sangue saíram da longa lança, girando rapidamente em torno dela. Havia um total de 3 selos sugadores de sangue. Esses selos sugadores de sangue tinham cerca de meio pé de largura e possuíam uma cor vermelho sangue escuro. Parecia que tinham sido encharcados em sangue e refinados na carne, incomparavelmente afiados. Situbunan só tinha um punhado de seu espírito de batalha aqui, então era impossível para ele trazer selos sugadores de sangue com ele. Então, sem dúvida, esses selos sugadores de sangue já tinham sido anexados à lança longa de jade verde antes de deixá-la. Lilanjan, deixe-me mostrar a você hoje o poder que só uma potência do reino mar divino pode possuir. Com seu nível atual, é impossível até você ferir um fio de cabelo meu. Quando Situbunan falou, ele levantou a lança com as 2 mãos e esmagou com ela em direção a Li Ming. Uma energia negra turbulenta se transformou numa tempestade. Os 3 selos sugadores de sangue rugiram enquanto giravam, cortando em seu caminho até a cabeça de Li Ming. Os 3 selos sugadores de sangue que Situbunan havia formado eram poderosos, mas apenas 3 estavam longe de ser suficientes. A concentração espiritual de Li Ming chegou ao extremo. Ele derramou o conceito do trovão e o conceito do fogo na lança, apontando para o peito já quebrado de Situbunan enquanto avançava ferozmente para frente. Arco-íris penetra em pé. Bang! Os selos sugadores de sangue desmoronaram e foram enviados voando para longe. Mesmo com o fator amortecedor da lança elástica, Li Ming ainda sentia o arco na palma da mão tremer como se tivesse atingido uma montanha. Quebre! Li Ming rugiu e o poder do fogo e do trovão em sua lança violentamente detonou. A chama da estrela abrasadora foi lançada ao céu, formando centenas de pássaros flamejantes que mergulharam em direção a Situbunan.
Situbunan não foi capaz de se esquivar a tempo. Com um som crepitante, metade de seu corpo estava queimado até o ponto de carbonizar. No entanto, dentro das chamas, Situbunan ainda tinha um sorriso louco e diabólico em seu rosto. Ele ignorou seus ferimentos e continuou a empurrar a lança em direção a Li Ming. A alabarda do Gênese. Esta lança tinha apenas uma pequena quantidade de verdadeira essência ligada a ela, mas o poder dela era realmente capaz de distorcer o espaço. A lança longa de jade verde pareceu desaparecer, piscando de repente quando apareceu na frente de Li Ming. A lança apontou para o Dantian de Li Ming e disparou. Roque dourado quebrando o vazio. A figura de Li Ming desapareceu instantaneamente. No entanto, a compreensão de Situbunan sobre o conceito do espaço era extremamente profunda e um pequeno fio de energia ainda passou Li Ming, perfurando seu corpo como uma víbora e destruindo imprudentemente tudo em seu caminho. Li Ming recuou centenas de metros, sua pele ficou pálida. Olhando de longe, Li Ming viu que o corpo inteiro de Situbunan havia sido queimado pela chama da estrela abrasadora. Até seus membros estavam queimados de preto. Seus ferimentos pareciam muito piores que os de Li Ming, mas um sorriso brincalhão ainda pairava em seu rosto. Era óbvio que ele não sentia nada com esses ferimentos. Se o seu adversário fosse um artista marcial normal, o primeiro ataque de Li Ming teria ferido gravemente o seu adversário, tornando impossível para eles reunir potencial para um segundo ataque e ferir Li Ming. Seu idiota, eu já disse que alguém do seu nível nunca poderia alcançar nenhum fio de cabelo meu. Situbunan gargalhou sombriamente. Os olhos de Li Ming brilharam. Ele não parecia nem um pouco em pânico. Em vez disso, ele sorriu. Sim, parecia que o que ele pensou era verdade. Na verdade, desde o início de seu ataque, ele só queria verificar alguns assuntos. Ele queria saber como o espírito de batalha poderia controlar um corpo e agora ele já havia descoberto tudo o que queria. Contando apenas com uma projeção do espírito de batalha, a eficiência de combate que Situbunan poderia usar era extremamente limitada. Isso porque ele não podia usar sua própria verdadeira essência. Ele só poderia pegar emprestada a verdadeira essência dentro do Dantian do Ancião Yan. Em outras palavras, Situbunan estava combinando a experiência e as técnicas de uma potência do reino mar divino com o corpo e a energia de um artista marcial na quinta etapa da destruição da vida. Como a vontade dele não combinava com o corpo, havia problemas na transferência de energia, inevitavelmente levando a uma perda em sua força de combate. Assim, usar um espírito de batalha para controlar um corpo era simplesmente uma técnica fraca e improvisada. Era só quando o corpo principal momentaneamente não podia aparecer. Contra um artista marcial do mesmo nível, usá-la em um verdadeiro combate era inútil. Situbunan franziu a testa ao ver o rosto sorridente e seguro de Li Ming. Pirralho, você está prestes a morrer, então por que você está sorrindo? Cão velho Situ, estou sorrindo por causa de sua ignorância. O quê? Sua suposta força que apenas uma potência do reino mar divino possui não é nada além de um espírito de batalha. Um espírito de batalha é a condensação da força de vontade de alguém. Não é algo que pode ser destruído por ataques físicos. O que eu ataquei agora era apenas o cadáver do Ancião Yan. Mesmo que o corpo do Ancião Yan fosse desmembrado em pedaços, você ainda não seria ferido. Nessa ocasião, você só abandonaria o corpo dele e iria procurar outra pessoa para possuir. Eu acho que você não é tão idiota. Não tenho necessidade de pessoas como você julgar se sou burro ou não. Mas eu já experimentei o quão estúpido você é. A projeção de seu espírito de batalha é simplesmente muito fraca. Ao ligá-lo ao corpo desse homem, você é contido de todos os ângulos. Você simplesmente não pode fazer nada contra mim. Quem se importa se eu não posso te machucar? Você não pode me ferir também. Enquanto eu seguir você, os mestres do reino divino de Azura irão capturá-lo em um quarto de hora e você será aprisionado. Quando chegar a hora, eu vou tirar sua alma e te torturar até você implorar pela morte. GG. Situbunan sorriu implacavelmente como se já estivesse antecipando a cena da captura e do sofrimento de Li Ming. Li Ming riu, é por isso que eu disse que você era ignorante.
Cão velho, se você não sabe que eu já compreendi meu próprio espírito de batalha. O quê? Situbonan ficou surpreso. Neste momento, houve uma forte explosão quando um som como um trovão rugiu nos ouvidos de Situbonan. No momento seguinte, o cenário em torno dele mudou de repente e ele chegou dentro de um deserto sem fim. Mundo de vontades. Os olhos de Situbonan se arregalaram. Para arrastá-lo para o mundo de vontades, isso provava que Li Ming já havia formado seu espírito de batalha. Um artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo poderia criar o seu próprio espírito de batalha elementar? Esse maldito pirralho. Situbonan ficou muito chocado. Em certo sentido, um espírito de batalha era um poder que só uma potência do reino mar divino poderia possuir. Quanto às potências nas etapas da destruição da vida, mesmo que fossem os melhores mestres do mandato do céu, havia apenas a mais ínfima minoria que poderia ter a esperança de formar seus próprios. Quanto a compreender um espírito de batalha no reino núcleo rotativo, podia-se dizer que nunca ocorreu antes. Pelo menos, ele nunca tinha ouvido falar disso ocorrendo nos últimos 1000 anos. Muito bom. Lin Langren, você continua a me surpreender a cada momento. Depois que o espanto de Situbonan diminuiu, um sorriso astuto ainda pairava em seu rosto como antes. Ele não entrou em pânico porque Li Ming havia formado seu próprio espírito de batalha. Desde que ele foi identificado como um talento eternamente raro pelas várias redes de inteligência, então compreender um espírito de batalha no reino núcleo rotativo não era tão inesperado. Mas como ele formou seu próprio espírito de batalha? Situbonan já tinha 6.000 anos. A partir do momento que ele chegou a 3.000 anos de idade, ele não tinha sido capaz de aumentar seu cultivo por um único pequeno limite. Em vez disso, o fogo de sua vida começou a diminuir e seu cultivo também se dissipou gradualmente. Nesse tipo de situação, Situbonan investiu toda a sua energia e vontade em elevar seu espírito de batalha. Após a repetida revitalização de mais de 3.000 anos, embora seu corpo estivesse à beira do colapso e pudesse até ser dito que estava decaindo, sua alma e sua vontade ainda eram incomparavelmente formidáveis. Situbonan havia afirmado que, com o nível atual de Li Ming, seria impossível para Li Ming feri-lo. E isso não mudou nem mesmo com o conhecimento do espírito de batalha de Li Ming, porque mesmo que Li Ming possuísse seu próprio espírito de batalha, ainda estava longe de um reino que alcançava o seu próprio. Pirralho, já que você compreendeu um espírito de batalha, isto será perfeito. Usarei minha poderosa vontade para aniquilá-lo e mostrarei o topo da força aterrorizante de uma potência do reino mar divino. Eu vou deixar você saber que a disparidade absoluta no cultivo não pode ser compensada por algum mero talento. Oh! Situbonan deu um grito alto e seu espírito de batalha saiu do cadáver arruinado do ancião Yan. Seu espírito de batalha disparou para o céu, transformando-se em um demônio gigante no ar. Este demônio gigante tinha mais de 10 pés de altura, com músculos grossos e aparentes envolvendo seu corpo. O demônio gigante agarrou uma alabarda preta que brilhava com uma luz fria. Este demônio gigante foi conjurado por Situbonan. Era a encarnação do verdadeiro corpo de seu espírito de batalha. Receba a minha alabarda. Sons explosivos foram emitidos do corpo de Situbonan. Ele agarrou a alabarda negra e esmagou-a em direção a Li Ming. Diante desse ataque, Li Ming permaneceu completamente calmo. Quando a alabarda estava prestes a alcançar a sua cabeça, de repente uma luz forte brilhou em seu olhar. O espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze em seu mar espiritual brilhou. Caixa. O vazio se despedaçou. Aquele espírito de batalha azul originalmente fino em seu mar espiritual brilhou e instantaneamente ele cresceu até ficar centenas de milhões de vezes maior. Ele se transformou em uma lança longa titânica de centenas de milhas de comprimento. A ponta da lança perfurava o grande céu azul. Li Ming empunhou essa lança longa gigantesca. Ela desabou como um pilar do céu. O quê? Situbonan olhou para a longa lança que tinha centenas de pés de espessura e então ele olhou para a alabarda preta em suas mãos que tinha apenas 2 polegadas de espessura. Uma expressão estranha e boba apareceu em seu rosto enquanto suas feições se transformavam devido ao enigma complexo.
Esta majestosa cor metálica, isto era espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze.